Bom, boa noite a todos. Boa Gabriel, noite. obrigado pelo suporte que você vai nos dar hoje mais uma vez. Por favor, aceitem a gravação do nosso encontro para depois estar disponibilizado para vocês assistir novamente e compartilhar. Creio que todo mundo me conhece aqui, né? Não preciso me apresentar, né? Sou um conselheiro consultivo, como eu gosto de falar, e foi comentado hoje no post pelo Eduardo Tamburus, eu gosto de dizer que eu sou um agente de governança, né? Que mais do que um conselheiro, eu acho que é buscar a transformação através da governança, transformação das pessoas, transformação das empresas também. Como sócio do Celente, dou boas-vindas a você a mais uma Live 30. Você já sabe como é que é, né? Uma entrevista onde vocês, através do chat, vão perguntando o que vocês desejam para a nossa convidada. Hoje, eu sou apenas um coadjuvante, né? Nós temos uma atriz principal que, diante dessa realidade, né, que a gente vive, uma era que a inteligência artificial está redesenhando os mercados, redesenhando modelos de negócio e, principalmente, o papel da liderança, a gente vai explorar hoje como é que essa transformação toca nos conselheiros, nos conselhos e nos altos executivos das companhias. Eu acho que é um tema importantíssimo para a gente aqui. Para falar sobre isso, para debater sobre esse assunto, né, eu convido Gladys, conselheira certificada, uma Alumni Expert, especializada na área de finanças, de risco, de inteligência, mãe, como ela mesma bota no LinkedIn, mãe da Helena, né? E Helena. muito mais. Vou deixar aqui a Gladys se apresentar para depois a gente começar o nosso bate-papo. Gladys, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa-vinda ao Live 30 do Celinte. Obrigada. Obrigada por terem aceito esse desafio, né? O Celente fazendo a jornada do Lifelong Learning, né, real aqui na jornada do conselheiro. Bom, eu tô só para complementar aí a minha formação. Eu sou formada em administração, contabilidade, eu sou teóloga, estou fazendo dois MBAs em Data Science, um pela PUC e outro pela USP. Eu sou brasileira, não desisto nunca. Eu não gostei muito do curso da USP, fui buscar outro, mas eu vou concluir. De qualquer maneira, eu vou fazer, né? E hoje, justamente vim para compartilhar um pouquinho daquilo que eu venho aprendendo, em toda essa jornada de maneira mais pragmática, né? Trazendo, obviamente, um conceito, uma literacia, em inteligência artificial, mas ao mesmo tempo, tentando trazer um pouco mais de pragmatismo, para a jornada do conselheiro, Gaspar. Acho que esse é a nossa conversa aqui, muito propositiva. Perfeito, Gladys. Como você sabe, o Gabriel, que está nos ajudando, apoiando na live, está botando algumas informações no chat, então, por favor, fiquem sempre atentos. Por exemplo, a Gladys, quem quiser se conectar com ela e não conhece, tem o LinkedIn dela lá para vocês se conectarem já. Gladys, muito se fala de inteligência artificial, mas muita gente se associa a inteligência artificial com os aplicativos, que nem o ChatGPT da vida. E a gente sabe que isso é muito, inteligência artificial é muito mais. Fala um pouquinho para a gente o conceito, o que é inteligência artificial, do seu ponto de vista. Tá. Bem objetivamente, inteligência artificial é uma camada de cálculos matemáticos. Se eu fosse dizer muito resumidamente o que é inteligência artificial. A gente não consegue tangibilizar a inteligência artificial, pegar ela como um produto. Então, ela é uma série de cálculos matemáticos que repetem tarefas e que agora, por conta da inteligência artificial generativa, consegue também, a partir de um histórico já formatado, já criado, consegue gerar coisas, né? Gerar coisas, por isso que ele é generativa, gerar elementos e potencializar atividades que muitas vezes se tornam repetitivas. Vale destacar, Gaspar, que a inteligência artificial, como todos nós já sabemos, mas é um reforço aqui de conhecimento, que a IA não é algo novo. Se a gente for fazer um recorte na linha do tempo, a gente tem um grande marco histórico em 1950, que é com relação ao teste de Turing, né? É um teste que foi feito, todos nós conhecemos a história dele minimamente ali, mas esse teste ele foi gerado, os cálculos matemáticos, né, efetivamente, para contribuir com uma série de coisas, né? Inclusive com coisas boas e coisas ruins, que eu não vou entrar aqui no mérito. No entanto, a gente veio uma escala muito grande, crescente de inteligência artificial, que nada mais é cálculos matemáticos, é um cérebro, vamos chamar assim, né, calculando coisas, fazendo atividades repetitivas. E, obviamente, eu estou aqui sumarizando muita coisa do que é inteligência artificial. Claro. Aqui é mais para a Uhum. gente
entender de maneira mais pragmática. E nesse Legal. sentido, a gente teve uma curva de crescimento, e lá em meados de 1960, 70, houve um grande vácuo no final do dia, né? E aí, obviamente, a tecnologia veio crescente, 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 e tivemos um outro novo marco que foi o surgimento do Watson, da IBM. Né? Foi um grande marco isso na revolução tecnológica, da inovação e assim por diante, que já trabalhava com análises preditivas. Mas, obviamente, o Watson é um dos elementos que estavam por detrás de toda essa tecnologia, essa massa de transformação. Veio É um grande. esse movimento disruptivo e aí surgiu a inteligência artificial generativa, criando coisas do jeito que a gente do que a gente conhece hoje. Posso resumir que é um grande algoritmo processador de informações e, com base nessas informações, ela pode fazer análise, projeções e tudo mais, né? Então, acho que a Exato, a questão da base de dados, da integridade, da qualidade é muito relevante, né? Esse processo transformacional. E aí eu te perfeito. pergunto, como é que você enxerga o papel da inteligência artificial na reinvenção dos negócios tradicionais? Perfeito. E é muito legal você perguntar isso, porque, por exemplo, hoje uma grande empresa de saneamento básico chegou para mim e falou assim: eu estou na área de tecnologia, eu estou na área de SOX e eu preciso implementar adicionalmente, além da SOX, por obrigação, eu preciso implementar a inteligência artificial para acelerar o processo de SOX, de controles e testes e assim por diante. Veja, o papel da inteligência artificial, desde que você entenda qual é o problema, qual é a dor que você quer resolver, hoje, quase tudo, eu só vou dizer quase tudo para não falar que eu tenho 100% de certeza, porque certeza a gente não vai ter muita coisa, né? Mas quase tudo é possível automatizar dentro do processo com o uso de algumas soluções, que inclui a inteligência artificial. Nem tudo é só inteligência artificial, tá, pessoal? Então eu tenho uma camada de banco de dados, eu tenho uma camada de robotização junto com a inteligência artificial que nessa tríade, podemos chamar da tríade perfeita, eu posso melhorar processos comerciais, ou seja, eu posso criar fluxos automatizados. Já estamos falando, né, Gaspar, da era dos agentes ou dos múltiplos agentes, ou da própria inteligência artificial geral. Então, essas soluções dentro aplicada a negócios, ela transforma de maneira mais pragmática o que, por exemplo, eu tinha 25 vendedores, eu posso ter metade desses vendedores fazendo outbound marketing, fazendo a parte comercial, fazendo o closer. Por quê? Porque eu tenho uma camada de ferramentas e soluções aqui com RPA, banco de dados, inteligência artificial, que fazem o trabalho inicial e eu só mando para o meu vendedor aquilo que realmente é quente, que vai fechar o cliente. Por exemplo, né? Lógico que dentro de uma indústria, por exemplo, só para finalizar essa pergunta, eu posso implementar IoT, internet das coisas, com Uhum. sensores e assim por diante, para fazer captação desses dados e usar uma camada de inteligência artificial para interpretar esses dados e, desculpa o perdão da palavra, e cuspir para mim ali relatórios de eficiência maquinária, eficiência operacional, homem-hora. Depende. O que que você quer fazer? Essa é a grande pergunta. E que dor você quer resolver? Pois é, a partir desse seu final, né? Todo mundo fala de inteligência artificial hoje em dia, né? Nas empresas, nos lares, nas famílias, né? Minha filha, com 10 anos, já falava sobre isso. Está todo mundo, mal ou bem, utilizando alguma coisa em relação à inteligência artificial. Olhando as empresas, né? Como é que elas podem iniciar essa jornada, né? Como é que elas podem estruturar essa caminhada dentro da inteligência artificial com o objetivo de transformação dos seus negócios? Legal. Eu vou fazer um comparativo com a implantação de conselho. Quando você implanta conselho, o que que você faz a primeira coisa? Você faz um assessment. Você tira uma fotografia da companhia, entende documentos, entende a relação dos sócios e assim por diante. A mesma coisa com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Ou até mesmo com implantação de sistemas. Você não sai implantando sistemas sem entender o ambiente de segurança daquela empresa, sem entender quem são os usuários e se eles minimamente têm curva de aprendizado. Porque às vezes eu vou implementar um software ou uma ferramenta ou uma LLM que seja,
e a pessoa não tem a menor noção de como usar ou de como interagir com ela. Então, da mesma forma que a gente faz aí projetos, né? Vou fazer um assessment, uma fotografia. Quem são os usuários? Como é que é a educação dessas pessoas? Ou seja, qual é o entendimento delas em relação à inteligência artificial? Qual é o nível, né, de utilização? Quando eu falo nível de utilização, ele vai realmente se aprofundar vai fazer o deep, né, o profundo, análise profunda, ou ele vai simplesmente usar lá a LLM para responder um e-mail. Então, esse tipo de fotografia eu preciso mapear. E aí, a partir daí, eu consigo incluir ferramentas e soluções que potencialmente vão resolver dores de determinadas áreas, né? Às vezes a área comercial tem uma dor que é, cara, não consigo ver o dashboard do comercial. Então, eu nem preciso usar ferramentas de inteligência artificial para isso. Se eu utilizar um Power BI, né, um Big Data ali, com mais profundidade, entra o agente de inteligência artificial só para ajudar ali na captura dos insights rápidos. Então, esse é o modelo mais comum, viu, Gaspar? É claro que Uhum. existem outros mecanismos, mas para implantação é necessário uma fotografia profunda da companhia, segurança da informação, ou seja, que níveis de segurança eu tenho, firewalls, bancos de dados e assim por diante. Porque no final do dia, eu vou conectar as ferramentas ao banco de dados, porque no final do dia, a inteligência artificial trabalha com dados, né? Legal. Você também é uma pessoa dessa área, acho que você vai gostar dessa pergunta, né? E que ainda não é maduro nas empresas, somente nas empresas onde nós temos foco de atuação, nas empresas de capital fechado, de médio, grande porte. Quais são os principais riscos que você identifica na implementação e na utilização da inteligência artificial, principalmente aqui, Perfeito, né, no Brasil e para esse mercado que a gente atua? perfeito. Uma das coisas que eu costumo dizer é que o principal, não é o principal, mas um dos elementos em potencial em relação a risco é de fato a questão da privacidade das informações. No entanto, ainda há uma confusão muito grande em o que que é uma privacidade de dados pessoais e o que que é dados de empresa. Então, muita gente fala assim: nossa, tem que cuidar da privacidade de dados. Tá, mas uma empresa de serviço, por exemplo, vamos pensar assim, ela trabalha com muitos dados pessoais? Potencialmente não. Então, ela pode navegar com ferramentas de inteligência artificial. Então, um dos maiores riscos é essa confusão também, viu, Gaspar, em relação ao uso das informações, dados, né? E não ter uma segurança cibernética pragmática. Por quê? Muitas empresas, inclusive familiares, não dão importância à segurança da informação. E eu não estou falando de segurança de dados, estou Uhum. falando da segurança como um todo. Houve um caso recente de uma empresa familiar que foi atacada por um atacante, né, um hacker. Pediram mais de 800 mil reais, milhões de reais, não me lembro, ou tokens, alguma coisa assim. Um valor muito significativo. Eles não pagaram, assumiram o risco. Veja uma camada de oportunidade. Agora temos um seguro para isso, cibernético, né? Uhum. Mas o maior risco é você não se preocupar com a segurança da informação. Esse é um ponto crítico no processo. Obviamente, você tem outros micro riscos ou macro riscos ali atrelados, mas esse eu diria que é realmente o risco mais pujante. Não, legal. Próxima pergunta aqui vai responder 999 perguntas que já estão no chat. Você acredita que os conselhos consultivos, logo os conselheiros, estão preparados para lidar com a inteligência artificial, com esses riscos? O que eles precisam aprender e como eles podem se desenvolver? Perfeito. Eu vou responder essa pergunta com uma pequena história. Eu fui almoçar com um dos conselheiros da Caixa Econômica Federal. E a pergunta que eu fiz é: olha, você faz vários cursos. Qual foi o último curso que você fez? Ah, eu fiz o curso de inteligência artificial. Mas eu não sei programar, eu não sei absolutamente nada. A minha única questão por que que eu fiz aquele curso foi justamente porque eu não quero ser enganado. Então, minimamente, ele construiu ali uma camada de literacia que ele, ao ouvir palavras-chave como, poxa, inteligência artificial, banco de dados,
ele vai saber discutir minimamente. Então, o conhecimento, ele não precisa ser aprofundado. Claro, aqueles que vão destoar no bom sentido, vão aprender a programar muitas vezes, já tem cursos, uma série de coisas. Mas precisa ter um conhecimento raso inicial para que você consiga não ser enganado, literalmente, né? Uhum. E a partir daí trazer insights importantes, ouvir outras pessoas, fazer comparações em termos práticos, né? Ouvir os especialistas que eles estão fazendo? Participar de eventos, criar uma curva de aprendizado real e prático que essa pauta precisa entrar na tua agenda. Porque a inteligência artificial trouxe sim muita eficiência e vai trazer cada vez mais, porque vai entrar a era da computação quântica, junto com a computação quântica, inteligência artificial e dados. Gente, onde nós vamos parar? E adicionalmente, a essa pergunta, você falou assim, eles estão preparados? Olha, eu sinceramente, eu estou me preparando, né? Eu estou preocupada com essa minha jornada. Então, eu não sei se todos os colegas aqui já fizeram, já experimentaram, já utilizam, provavelmente sim. Mas a grande ação aqui é, desculpa com perdão da palavra, tirar o bumbum da cadeira e começar a usar. Por quê? O fato de você errar eventualmente, você erra num ambiente controlado. ChatGPT, o Perplexity, o Gemini, o Claude e outras ferramentas que eventualmente existem, certo? Mas está num ambiente controlado. No ambiente da empresa também é um ambiente controlado, mas a possibilidade de errar tem que ser menor, porque o E a perda custo. pode ser maior, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, Gaspar, acho que a grande provocação aqui é quem está acordando 4 horas da manhã para estudar sobre isso? Precisamos fazer Uhum. isso, né? Porque essa era, esse movimento vai passar. E aí, quem ficar para trás vai ser arrastado, literalmente. E eu não estou querendo ser o cavaleiro aqui das boas, das péssimas notícias, mas as informações estão aí para nós e a gente tem acesso a isso. O grande privilégio nosso é ter acesso, mas o grande erro é não fazer nada. Tem que fazer parte do lifelong learning que a gente prega tanto, né? Todo mundo aqui tem esse planejamento, desenvolvimento individual, isso tem que estar lá dentro. Como você falou, eu não Perfeito. preciso saber o bit byte que eu não vou programar, mas eu preciso saber qual é o, para que serve, qual é o uso, como é que O eu uso a mínimo. inteligência artificial no meu setor, nas empresas que eu estou sendo conselheiro, né? Como é que eu Perfeito. trabalho essa questão de segurança com relação ao uso da inteligência artificial? E aí tem até uma pergunta aqui que é da Valesca, e ela pergunta justamente um pouco sobre isso, né? A gente tem a série de informações confidenciais na organização, Perfeito. né? Como é que a gente trabalha o uso da IA nesses casos, ou é melhor nem usar a inteligência artificial para manipular informações confidenciais? Boa pergunta, Valesca. O que as empresas estão fazendo, pessoal? Elas estão contratando ambientes em que a inteligência artificial ela está dentro de um ambiente seguro que a gente fala. Não está a mar aberto, por exemplo, só contrata o chat GPT e faz o pessoal usar. Então, elas ou de fato utilizam camadas de sistemas onde elas tenham controle, ou seja, governança de IA, literalmente e faz com que as pessoas utilizem dentro dos seus ambientes controlados. Eu vou dar um exemplo. O Yoda é um software, é um sistema que usa vários agentes de inteligência artificial em um ambiente controlado. O GPT Max, a mesma coisa. São ferramentas que existem onde a gente, dentro de um ambiente controlado, a gente consegue manipular esses dados sensíveis ou dados confidenciais. Vale destacar que hoje existem já toda uma camada e uma instrumentalidade, como vocês gostam de falar de um toolkitting, né? De ferramentas que protegem dados sensíveis. Como, por exemplo, você não conseguir dar print da tela. Quando você dá um print na tela, sai tudo preto, branco, sei lá, amarelo, enfim. Ou não poder usar meios como genéricos, por exemplo, o Gmail. Eu vou falar aqui o nome de uma empresa, uma grande Big Four. Nenhum e-mail pode ser acessado senão o da própria Deloitte. Você não consegue encaminhar para o Gmail, Hotmail, nada, nada. Isso é cibersegurança. O processo de anonimização de informações confidenciais.
Isso já existe dentro de plataformas como o Microsoft Teams ou do próprio Outlook, quando você coloca lá informação confidencial com login e senha para a pessoa acessar eventualmente. Então, são práticas que a gente muitas vezes desconhece, e isso faz parte de um aprendizado, de um discovery. Eu preciso descobrir que isso existe. E aí eu preciso usar, né? Então, anonimização, ferramentas de proteção de informações. A própria Polícia Federal hoje em São Paulo utiliza essas ferramentas, que é nada pode dar print, copiar, colar, não sai nada da máquina da pessoa, né? Então, já existem essas soluções. E isso, obviamente, numa camada de inteligência artificial, vai potencializar, sem dúvida nenhuma. Existe muitas oportunidades para cyber também, viu, pessoal? Não é só para inteligência artificial. Quem está trabalhando com cyber está navegando assim e é de braçada, porque conectado a isso temos oportunidades. Legal. Na verdade, sim, eu vou aumentar um pouco o nível, né? IA é mais uma ferramenta, né? A gente está falando aqui de transformação de negócios, onde a inteligência artificial é uma das grandes ferramentas para isso. Mas eu queria falar um pouco mais sobre inovação, num leque maior, onde a IA está aqui dentro também, né? Dentro dessa inovação, Perfeito. dessa transformação. De que forma? Um ponto você já colocou, né? Colocar esse assunto na pauta estratégica do Conselho. Acho que o primeiro item é isso, né? Mas só discutir não adianta. Então, eu pergunto, como é que os conselheiros podem apoiar a cultura de inovação e do uso de IA, né, com responsabilidade, né? Que práticas, que comitês você recomenda, né? Quais são os pilares para maximizar o uso da inteligência artificial, aproveitando aí a pergunta do Ricardo Romano? Boa. Gaspar, eu estou nesse exato momento participando de um projeto numa construtora. Eles criaram o processo de Open Innovation. Partiu do time de conselho, do conselho, a necessidade de fazer uma transformação digital para resolver um monte de problema que uma construtora tem, né? Desde múltiplas plataformas de documento até, sei lá, conversas e histórico de projetos que eles se perdem ao meio do caminho. E eles precisam de inovação para tentar consolidar, resolver esses problemas. Parte do conselho de administração, e aí veio para o comitê de inovação, né? Um comitê que é formado por pessoas de inovação de fato, que tem uma expertise em open innovation, e adicionalmente com pessoas de negócio. Então é uma equipe é um comitê multidisciplinar que olha para as diversas camadas da construtora e fala, cara, a gente tem um monte de problema. Como é que a inovação vai me ajudar aqui? E eles criaram um movimento que eles brincam de Shark Tatatá, o nome da empresa, né? Shark Tatatá. E aí, existem vários grupos de inovação, grupos de trabalho fazendo pequenos MVPs, projetos que, obviamente, vai ter um processo de gamificação, vai ter um processo de quem vencer, quem tiver a melhor solução, resolver. Então, o conselheiro ele pode se envolver dentro do comitê de inovação, caso ele queira, né? Caso exista uma necessidade, e eu acho que existe uma necessidade em todos os aspectos, e fazer com que isso realmente reverbere. Como? Com programas de Open Innovation, inovação aberta, né? E não precisa ser inovação aberta para o mercado, inovação aberta aqui para dentro do nosso celeiro. Porque a partir dessa inovação aberta, a gente vai descobrindo várias ideias e várias soluções. Programas de ideias também é algo muito legal para ser feito, ou seja, bastante estruturado, né, que tenha ali um começo, meio e fim, que tenha, sim, premiações, extremamente importante para engajamento das pessoas. E o conselheiro, ele pode ser uma ponte entre as pessoas, né, as pessoas que estão participando desse movimento, e, obviamente, ser um grande incentivador, ser o ownership disso, né, para fazer com que a empresa alavanque. A gente costuma dizer, dentro do ambiente de inovação, que inovação precisa emitir nota fiscal, né? Uhum. Então, para isso, a inovação tem que fazer sentido, tem que gerar resultado. Porque antes era aquela coisa, né? Ah, faz aí um programinha de inovação para ver o que dá resultado. Mas agora não. A chave mudou, porque o dinheiro está curto. Eu preciso ser mais eficiente, eu preciso ter mais inovação, mas ao mesmo tempo o dinheiro para isso é pouco, né? E as empresas estão sofrendo com isso, diga de passagem. Então, programas de Open Innovation, programas de ideias, né? Trazer para dentro o processo de gamificação, que é nada mais do que você
trazer todo o estilo, né, de jogos, de games, né, todo o processo, os elementos de jogos para ajudar nesse empoderamento. O conselheiro é peça-chave, porque ele vai ajudar a ser o ownership disso de fato, inclusive para alta administração. Legal. A gente falou aqui, né, de competências, falamos aqui de lifelong learning, do letramento do conselho. Aqui nós temos vários conselheiros, empresários, altos executivos. Os nossos celulares estão abertos aqui, está tudo ouvindo o que a gente está falando. Então vai ter uma chuva, um spam de programas e de cursos de inteligência artificial para a gente. Sem Então, para a gente não dúvida. cair nesse spam, Gladys, você poderia recomendar algum tipo de instituição ou cursos sobre inteligência artificial, mas no âmbito estratégico, né? Que ninguém vai querer fazer bit byte, mas né, no uso estratégico da inteligência artificial, você poderia indicar? Perfeito. Eu posso recomendar alguns. Eu gosto muito é, de conectar com cursos mais tiro curto, né? Eu vou aprender isso nesse modelo e vou aprender e saber usar. A Startse está fazendo um trabalho muito interessante. Eu também criei um ecossistema, mas muito focado para mulheres, desculpa homens, tá? Mas muito focado para mulheres, porque as mulheres precisam realmente, e brincadeiras à parte, as mulheres têm alguma resistência muitas vezes em investir em treinamentos e cursos. Eu sou diferente, eu já vou investindo, mesmo que não tenha, a gente dá um jeito. Mas, então, criei um ecossistema de mulheres que chama-se AI for She. Tá errado o nome em inglês mesmo, é provocativo, é isso mesmo. Já temos 250 mulheres conectadas, inclusive 60 a mais. E a gente já vai fazer um curso pragmático, estratégico. Recomendo a Startse, recomendo que vocês avaliem MBAs em inovação da FIA também, que é super legal. Inclusive, sou professora lá, falo de transformação digital também. E cuidado de cair nesses gatilhos do tipo, nossa, compre aqui um curso por R$ 49,90. Gente, é ótimo ser R$ 49,90, né? Mas o que que você vai aprender, né? Eu sei que talvez vocês nunca tenham feito isso, mas a gente vai ser de fato bombardeado por isso. Por favor, avaliem. Pode me procurar no LinkedIn, eu recomendo, eu indico, eu direciono, porque vai ter um caminhão de curso. Mas o que de fato vai ser bom para você e para tua jornada e para tua experiência, eventualmente você pode até customizar. Olha, eu faço um aqui, depois eu complemento ali. Então, assim, recomendo a Startse, recomendo a FIA, recomendo também que vocês façam MBAs, né? Eventualmente, que tem muitos MBAs na FIA. É muito legal esses cursos, tá? Legal. Questão interessante aqui que o Fernando Morei traz, né? Ele fala do FOMO, né? O Fears of ficar de fora, né? Missing Out, exato. Missing out, né? É lógico que tem muita empresa que né, começa a ver alguns booms, né? Acontecendo, correm atrás. Você acredita que tem empresas que ainda não estão maduras o suficiente, que precisam estruturar, né, base de dados, estruturar sistemas, até efetivamente entender a necessidade do seu negócio? E por isso as consultorias estão vendendo gato por lebre? Eu vou ser bem Quais os honesta. cuidados que o conselho precisa ter para evitar isso? Sim, exatamente. Eu vou ser bem honesta, e é verdade. E a gente está num ambiente controlado, e é isso. De novo, minha fala vai ser: cuidado com consultoria que fala assim: olha, vou vender para você ferramentas low code, no code, vou te conectar com uma série de. Calma, gente. Eu sei que a gente tem que ser rápido devagar, né? Ou devagar e rápido. Mas por quê? Porque existe um investimento aqui. Então, a primeira coisa que eu peço a vocês, gente, literacia, conhecimento mínimo. Olha, inteligência artificial é isso, beleza, tal. Façam avaliações, né? Vai ter um monte de picareta assim, te vendendo um monte de coisa, curso, programa, imersão para executivo, e vai falar, beleza, vai lá no não sei o que no Vale, que você vai aprender 700 milhões de coisas. Tá, mas o que que eu vou fazer com 700 milhões de coisas se meu problema aqui é na indústria e eu preciso focar e resolver o problema da indústria, né? Se eu sou conselheiro da indústria.
Aliás, eu Esse, sou conselheira esse FIA, desculpa, né, só para você completar, esse Fear of Missing Out, ele serve para as empresas, mas serve para a gente, conselheiro também, né? Como principalmente é que para é nós, porque é conselheiro, um acho que tem que sentimento. saber de tudo, a gente É corre atrás, quer principalmente pegar para tudo. nós, né? É um sentimento que eu tenho esse sentimento every single day, porque, putz, tem coisa surgindo e eu não tô conseguindo. Hoje eu acordei 4h40 da manhã, literalmente, para estudar e ler sobre um artigo que saiu agora recente do MIT. Então, assim, você tá perdendo tempo? Não sei se eu tô perdendo tempo. Vamos ver aqui no futuro. Na minha jornada, Gaspar, eu já tô como conselheira da Cacau Foods, trazendo inovação e transformação. Eu fui nomeada como conselheira suplente da Vivara e da Espaço Laser. Então, assim, eu estou aproveitando esse momento justamente para fazer a minha jornada. E o conselheiro não pode ficar de fora. O FOMO, né? Minimamente. Então, cuidado com essas grandes empresas que vendem gato por lebre. Avaliem muito bem, comparem as propostas, né? Façam comparações. Não precisa ser só técnicas, porque às vezes, poxa, um projeto, o cara fala que entrega em 4 semanas e o outro em 40 semanas. Será que faz sentido isso? Né? Então, muito cuidado, porque as empresas vão investir muito dinheiro e vão ter pouco retorno. Então, assim, eu venho falando sobre isso, Gaspar e demais conselheiros, que a gente precisa ter o olho atento, porque nós seremos avaliados como conselheiro. E eu quero permanecer na minha cadeira de conselho, né, desde que a gente faça um bom trabalho. E o bom trabalho é isso, trazer inovações, trazer discussões propositivas, fazer com que a empresa pense e repense. Só para finalizar a minha fala, para a gente não avançar tanto. Uma coisa que a gente, ao pisar na empresa, guardem isso de coração. Nós precisamos fazer um projeto integrado. Ou nós, eu digo assim, né? A empresa, integrado de banco de dados, informações. Precisamos ter um data lake, onde eu possa identificar dados, informações, volume de compra, volume de venda, DRE, balanço, todos esses dados precisam estar num data lake, onde seja possível. E eu não estou falando de Power BI, tá? É um pouquinho mais, uma camada um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais Uhum. profundo. Um data lake congrega todos os dados da companhia. E também eu não estou falando só de RP, né? De sistemas e assim por diante. Então, puxa lá o CTO, o cara que, sei lá, o estagiário que eventualmente cuida dos dados lá e fala assim. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos entender quais são os dados que nós temos, para a gente começar a construir um banco de informações. Não precisa falar da Data Lake, não. Um banco de informações onde os dados vão ser armazenados, onde a gente vai conseguir ter privacidade e segurança da informação e assim por diante. Então, o papel do conselheiro, e isso eu aprendi, inclusive, com o Jacó, que está comigo lá no conselho, né? No conselho onde eu estou. Às vezes você não precisa falar em reunião de conselho, né? Falar e tudo mais, gritar na mesa. Não. Puxa o cara ali e conversa com ele. Fala assim, cara, vamos entender aqui como é que tá o estágio de maturidade da nossa empresa. Conversa ao pé do ouvido, sabe? Literalmente. Porque isso tem mais efeito, muitas vezes, do que você ficar batendo na mesa. Não, porque eu sei, entendeu? Então, a minha experiência é data lake, ou seja, banco de informações, trabalhar os aspectos da jornada de conhecimento. Então, façam imersões com a empresa, tragam insights na reunião de conselho. Olha, eu vi isso, eu falei com isso, eu testei tal coisa. Gente, inteligência artificial não é só chat GPT. Não é, literalmente. É que a gente não tem tempo hábil, mas depois a gente pode conversar mais, Claro. mostrar o que que a IA pode fazer. Sabe aquela IA que grava reunião? Aquilo ali é o básico do básico. Porque eu consigo criar uma inteligência artificial que automatiza, inclusive, a própria ata de reunião e cospe para mim toda a estrutura da ata pronta, né? Você só valida as informações. E aí, Gladys, você falou de base de dados, a gente pincelou no início, né, de qualidade e integridade. E como o Carlos Zen colocou, a gente precisa estruturar isso, senão é shit in, shit out, né? Exato. Então tem que tomar muito cuidado. A gente está É chegando ao isso, final, né? Gladys. Eu tenho mais uma pergunta para você, mas para encerrar, mas eu queria lembrar o pessoal que nós já temos no nosso site uma master sobre créditos estruturados, né? Estratégias de gestão de capital em negócios familiares.
e uma live no dia 25 de junho sobre foresight estratégico e habilidade do conselheiro em lidar com o futuro. Então, assim, ó, já planeje para a próxima Master e para a próxima live, que são muito interessantes. Gladys, para encerrar, né? Se você pudesse dar um único para os conselheiros que aqui estão, com relação, né, a como iniciar e desenvolver a jornada de inteligência artificial com responsabilidade, mas também com ambição. Qual seria esse seu único conselho, a sua bala de prata? Testar. Testem todas as possibilidades com inteligência artificial. Separem 1 hora do dia de vocês para aprender e testar. Ou seja, realizar, né, para poder efetivamente estar praticando, né, e entender do que está falando, né, quais são os defeitos, né? Exato, exatamente. Gladys, excelente. Eu acho que, como você falou, né, o tempo é curto, o objetivo da live é despertar interesse aqui para que a gente possa aprofundar. Quem sabe a gente não faz uma master aí, que são 45 minutos de aula, efetivamente, com você, né, sobre esse tema que é muito rico, ou sobre outros que você queira também. Convido a todos interessados também a estar aqui compartilhando experiência e conhecimento. Por favor, me procure para a gente estruturar lives e master. Quero agradecer demais a participação de todos vocês. Eu acho que esse interesse mostra o quanto que vocês querem ser conselheiros transformadores. E, por sinal, é o tema do nosso Fórum de Governança do Celint em 2025. E convido já vocês todos a participarem e nos encontrarmos lá no dia 1º de novembro. Gente, beijo no coração. Torçam demais para o Botafogo hoje, que a gente Ah, vai para o Campeonato não, Mundial em não, que seguida. Um isso? Que abraço. fogo, cara. Nem pensar. Boa noite, pessoal. Parabéns, Obrigado. Gladys. Não Valeu. tenha Beijo, dúvida, pessoal. Gabi. Pessoal, Tchau, até E tchau. mais. obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Um Foi abraço. fantástico. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Abraço. Gabriel, pelo Tchau, suporte. gente.